Bom dia. Temos aqui primeiro uns minutos para deixar entrar mais algumas pessoas, mas vamos então começar a nossa conversa sobre macroeconomia. Nós fazemos estas conversas com alguma regularidade, mas de facto estamos agora numa altura em que nos faz todo sentido aumentar a periodicidade. As palavras que mais ouvimos, todos já sabemos que é volatilidade e incerteza. Isto foi um bocadinho despoltado pela questão inicial das tarifas. A verdade é que todos os dias vamos continuando a ouvir novidades e o caminho não é assim totalmente certo. Sabemos que as empresas situadas ou nos setores com mais exposição à exportação são aquelas que poderão ter mais impacto numa fase inicial, mas também é verdade que estamos a falar de alterações significativas, com muitos efeitos indiretos e com impacto a nível de toda a economia, com impacto a nível de todas as empresas, mesmo aquelas que à partida poderiam estar mais protegidas, digamos assim. E por isso fez-nos sentido convocar também aqui esta conversa e como habitualmente temos a Paula Carvalho, a nossa Chief Economist, para nos ajudar um pouco a ler toda esta situação, porque de facto é expectável que o fluxo de notícias continue, mas o melhor que podemos fazer é estar o mais atualizados possível para irmos também gerindo e irmos também ajudando as nossas empresas a fazer o seu caminho. Não esquecendo nunca que também é nestas alturas de maiores desafios que muitas vezes encontramos os projetos mais resilientes e por isso também temos aqui uma preocupação de ajudar a elucidar para manter os planos de investimento o mais alinhados possível com aquilo que era previsto, obviamente conscientes de todos os riscos adicionais que existem. Portanto, eu agora vou passar à Paula, como habitualmente podem ir colocando algumas questões e no final a Paula também estará disponível para responder. Portanto, como eu referi no início, o nosso objetivo é também fazer estas conversas agora nesta fase com mais alguma regularidade à medida que se justifique e também vos incentivamos a contactar através dos gerentes ou através diretamente do próprio banco ou da própria Paula, qualquer dúvida que tenham, estamos obviamente disponíveis para ajudar e para esclarecer. Paula, passava desde já a palavra então. Paula está em mute. Obrigada, obrigada Ana. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir, no fundo, a nossa visão da economia nestes tempos complicados em que, de facto, estamos perante novos choques. Agradeço a presença de todos e o interesse nesta nossa apresentação. Nós chamámos precisamente esta apresentação Economia perante novos choques, porque de facto depois de tantos choques que tivemos, o Covid, as taxas de juro muito elevadas, as taxas de inflação a mais de 10%, etc., a questão da guerra, portanto temos agora um choque, digamos assim, que é induzido por políticas económicas que são intencionalmente desenvolvidas, digamos assim. Eu dividi esta apresentação em três partes, portanto, em primeiro lugar, começarei por dar uma perspectiva global em que abordarei a questão das tarifas e também o seu impacto em Portugal. Depois, um ponto mais específico sobre Portugal, a situação em que a economia se encontra e como é que vai reagir a estes novos desafios e, finalmente, um ponto de resumo com os principais riscos que estamos a antecipar para o nosso cenário central, digamos assim. E começaria por recordar que as economias começam este ano com velocidades distintas. Portanto, no gráfico tem as barrinhas azuis representam a atividade no primeiro trimestre deste ano nas principais economias da zona euro, nos Estados Unidos e na China.
Na zona euro tivemos um trimestre de relativa força, em que é de destacar o facto das 4 principais economias terem aumentado, terem aumentado a sua atividade. Portanto, Espanha pontua pela robustez dos seus crescimentos trimestrais, que têm sido de forma sistemática superiores a 0,5%, mas temos também a Alemanha, que aumentou a 0,2%, Itália 0,3% e França 0,1%. Portanto, no conjunto da zona euro temos um crescimento de 0,4%. Portugal caiu meio ponto percentual, mas esta questão depois irei abordar mais à frente. E, finalmente, os Estados Unidos recuaram 0,1, 0,3 em termos anualizados, portanto, estes 0,1 são trimestrais, em termos anualizados temos os 0,3, e esta queda reflete já uma resposta dos consumidores e das empresas perante, mas sobretudo das empresas, em antecipação das tarifas. E isto porque de facto esta queda deve-se sobretudo a um forte aumento das importações, aumentaram 9% no trimestre, o que é muitíssimo forte. E, para além disso, a procura interna evoluiu de forma positiva, portanto, contribuiu com 0,6 para o crescimento, mas a despesa pública também recuou ligeiramente, 0,4, em reflexo também das políticas da administração de Trump de contenção da despesa. Portanto, o que é de salientar é que esta evolução não reflete ainda o impacto, reflete a antecipação. Portanto, o que aconteceu é que houve uma grande antecipação de importações. Provavelmente as importações agora vão descer bastante no segundo trimestre, até porque foram canalizadas em parte para estoques, a parte dos inventários contribuiu também com 0,6, se não estou em erro, para o PIB e, portanto, vamos ter aqui algum ruído, mas o que é importante referir é que não há fraqueza da procura interna, por enquanto, nos Estados Unidos. Portanto, os indicadores de confiança estão a cair, mas a procura interna ainda continua muito robusta. E é por isso que a Reserva Federal não altera as suas taxas de juros e nós admitimos que, eventualmente, efetuará 2 cortes este ano, mas mais próximo do final do ano, quando for muito evidente a debilidade, a fragilidade da economia dos Estados Unidos. Portanto, sobretudo previa o mercado de trabalho. Depois, destacar no quadro da direita, podem verificar, portanto, um update de como é que estão as economias em relação ao período pré-pandemia, em que Portugal, apesar desta queda de meio ponto percentual no primeiro trimestre, continua a pontuar bem, praticamente a par e passo com Espanha. E depois queria também recordar que a desaceleração ordenada acaba por ser, era o nosso cenário central. E neste momento o nosso cenário está a ser ajustado, mas é importante recordar que as principais premissas era já de um abrandamento ligeiro da economia mundial, portanto um crescimento no fundo estável à volta, pouco acima dos 3%, em que se esperava uma desaceleração já significativa dos Estados Unidos, na medida em que tinham uma política monetária restritiva e portanto que se esperava que filtrasse através dos mecanismos normais e que induzisse algum arrefecimento à atividade económica. Em contrapartida, na zona euro esperava-se uma ligeira aceleração, porque estamos na fase de implementação final do PRR, porque as taxas de juros estão a descer e, portanto, suportam a procura interna e, em alguns países, pelo menos, haverá algum suporte da política orçamental. E, portanto, este era o nosso cenário base. Para Portugal também esperávamos alguma aceleração em 2025, antes dos números do primeiro trimestre. Depois também é importante recordar que, mas já agora, todos aqueles fatores que eu referi acabam por se manter em cima da mesa, nomeadamente
os fatores que suportam a atividade na zona euro. Relativamente à inflação e às taxas de juros na zona euro também, recordar que a taxa de inflação se aproxima gradualmente dos 2%, portanto continua abaixo de 2,5%. A valorização do euro desde o início do ano deve contribuir para amortecer o impacto que todas estas perturbações no comércio internacional têm nos preços, dos produtos importados, e por outro lado, o facto de continuar a haver alguma, neste momento, as tensões entre os Estados Unidos e a China estarem fortes, pode provocar algum desvio dos produtos asiáticos, evitando o mercado dos Estados Unidos e, portanto, contribuir também para esta desaceleração da inflação. E, finalmente, os preços da energia que têm evoluído também de forma significativa este novo contexto, e o petróleo mantém-se pouco acima dos $60 por barril, o Brent, e portanto, as perspectivas são de que não haja muito espaço para subir, até por uma questão também de aumento da oferta, e por isso é possível que a meta de inflação seja alcançada mais cedo do que o BCE esperava. Neste contexto, nós esperamos e vamos mesmo depois deste ajustamento de cenários, vamos continuar a apostar que o BCE vai continuar a reduzir as suas taxas de juros, provavelmente implementará mais 2 cortes até final do ano, portanto, com a DEPO a reduzir para 1,75, sendo que o progresso será sempre cauteloso, na medida em que vai depender destas questões políticas e da evolução do contexto internacional. Mas tudo aponta que, de facto, o progresso na inflação está bastante garantido e que haverá espaço para o Banco Central Europeu continuar a descer as taxas. Depois também o facto que eu queria mais referir neste webinar é este ponto relacionado com a incerteza das políticas comerciais, não é? Que aumentou para novo máximo histórico. Eu queria só recordar, portanto, que entre janeiro e abril estiveram várias tarifas em cima da mesa que depois foram sendo alteradas de uma forma muito brevemente. Portanto, estiveram em cima da mesa tarifas de 20% sobre exportações da China, 25% sobre o aço e alumínio, 25% sobre exportações do México e do Canadá. Depois houve um acordo entre os Estados Unidos, México e Canadá, em que se assume que as tarifas terão descido mais ou menos para metade. Em 2 de abril foram anunciadas tarifas sobre os automóveis, também de 25%, e as tarifas específicas por país, que foram chamadas as tarifas retaliatórias. Portanto, estas tarifas terão sido calculadas de forma a refletir, no fundo, o desequilíbrio comercial entre cada uma das economias e os Estados Unidos, e foram anunciadas a 2 de abril, causando bastante perturbação no mercado financeiro. Finalmente, depois das fortes quedas que aconteceram nos mercados de ativos, nomeadamente no mercado de dívida, cujo preço das obrigações desceu, levando a subidas acentuadas nas yields da dívida pública, este facto terá sido, pensa-se que terá sido o que despoletou o recuo, embora não tenha sido assumido como tal, do presidente norte-americano, que veio anunciar uma pausa de 90 dias para negociações. Essas negociações, entretanto, estão a avançar em alguns países, como sabemos.
mas entretanto foram também anunciadas, portanto a 9 de Abril foi anunciada tal interrupção e um aumento das tarifas sobre a China para 125%, enquanto os outros países passaram a sofrer uma tarifa global de 10%. Portanto, tudo isto fez com que este fator, portanto, a incerteza relacionada com a política económica e com a política comercial, que é o que medem os índices a azul e a laranja neste gráfico, tem aumentado para níveis máximos históricos. Em contrapartida, o índice de risco geopolítico global, que é a linha cinzenta, como podem verificar, continua cá por baixo. E, portanto, ou seja, neste momento é a incerteza sobre a política comercial e económica, de uma forma geral, que mais condiciona as economias e os mercados financeiros. Neste quadro, nós colocámos, portanto, recordamos as tarifas recíprocas que foram anunciadas e que são, de facto, muito significativas, portanto, sobretudo sobre as economias asiáticas. No gráfico da direita, podem ter uma ideia, portanto, por grandes regiões, quais é que são as regiões mais expostas em termos de valor acrescentado gerado às exportações que se dirigem para os Estados Unidos, e vemos que as economias asiáticas são as mais expostas, com mais de 2,5% do seu valor acrescentado dependente das exportações para os Estados Unidos. A União Europeia tem uma exposição pouco acima de 2%, e as tarifas recíprocas que tinham sido anunciadas foram 20%, enquanto para as economias da Ásia, nomeadamente para a China, tinham sido bastante superiores. Portanto, recordar também que alguns setores e alguns produtos estão, por enquanto, isentos de direitos aduaneiros, portanto, produtos farmacêuticos, semicondutores, madeira, cobre, certos minerais críticos, mas tudo isto pode mudar de um momento para o outro, o que causa a tal incerteza que falava há pouco, e continuam em vigor direitos de 25% sobre os automóveis, o aço e o alumínio. Neste quadro, para além da informação que acabei de referir, portanto, temos uma informação um bocadinho mais fina por país, o que é que, portanto, a história mais ou menos que aconteceu nas tarifas que foram anunciadas nas várias economias, e depois temos também as tarifas retaliatórias, portanto, algumas medidas retaliatórias por país, em que, por exemplo, se verifica que a União Europeia aprovou uma tarifa de 10% a 25% a partir de 15 de abril, afetando, por exemplo, o tabaco, motociclos, aves, aço e alumínio, portanto 20% das importações dos Estados Unidos provenientes da União Europeia. Eu penso que estas tarifas estão em stand-by, não tenho a certeza. Depois a China retaliou também com 125% em 11 de abril sobre todas as mercadorias que entrem no país provenientes dos Estados Unidos, e portanto tem havido vários anúncios, digamos assim, de um lado e do outro, relativamente a esta matéria, e que causa alguma perturbação. Portanto, ontem, creio eu, foi avançado o acordo com o Reino Unido. O Reino Unido não tinha sido sujeito a um grande, portanto, a uma tarifa muito grande, digamos assim, muito significativa, já estava nos 10%, e portanto, este acordo, apesar de não acabar por não ter muito impacto que espera-se na economia do Reino Unido, no fundo é um sinal de que o presidente Trump tende passar
que está a avançar nas negociações. Este fim de semana vai decorrer também um encontro com a China, que vai ser bastante importante se dali saírem algumas indicações de acordo entre os dois blocos, que são blocos muito grandes e que são blocos fundamentais para a estabilidade, digamos assim, para a evolução da economia mundial. São os dois principais blocos económicos e aquilo que de facto ressaltou em primeiro lugar, ou que surpreendeu, um dos fatores que surpreendeu da administração norte-americana tem sido, de facto, esta agressividade enorme para com a economia da China, que vamos ver se entretanto abranda e se chega a algum acordo nos próximos tempos. Depois de referir também que na União Europeia, portanto, apesar de, em termos de valor acrescentado, a União Europeia não estar muito exposta, e apenas 2% depender dos Estados Unidos, há países que estão mais expostos do que outros, nomeadamente, por exemplo, a Finlândia, a Itália, a Alemanha, em que mais de 10% das suas exportações de mercadorias se destinam aos Estados Unidos, e, portanto, são economias mais expostas. Depois, olhando no quadro da direita, temos uma análise de valor acrescentado por setor, em que a indústria farmacêutica surge como dos mais expostos em todos os países europeus. Depois temos também setores como a maquinaria, a química, os metais, no caso de Portugal, os produtos refinados, portanto os combustíveis refinados e os metais. E depois, em algumas economias asiáticas, destacam-se alguns setores que têm um peso muito, muito significativo e que dependem bastante das exportações para os Estados Unidos. Por exemplo, os transportes no Japão, em que 16% do seu valor acrescentado está diretamente ligado às exportações para os Estados Unidos. E, portanto, é um mercado muitíssimo relevante. Depois, na América Latina, destaca-se também o México, em que 16% da sua economia está relacionado com as exportações para os Estados Unidos. Portanto, isto não são só exportações de bens, são também, digamos, é tudo o resto, aqui engloba-se tudo o resto, e os produtos elétricos, também os automóveis, a eletrónica, os metais, portanto, há vários setores que estão muito expostos. O México é dos países mais expostos, como sabemos, às exportações para os Estados Unidos. Falando agora em Portugal, nesta questão concreta de relações com os Estados Unidos e exposição às tarifas, o que é que podemos constatar? As nossas relações, o nosso relacionamento com os Estados Unidos tem vindo a fortalecer, é porque é um mercado bastante interessante, grande e em que tem sido importante para alguns segmentos a penetração, na medida é um mercado com mais valor acrescentado. E a nossa exposição tem vindo a aumentar. Portanto, aqui no gráfico da esquerda está representado os pesos de cada um dos segmentos nos agregados respectivos em 2019 e 2024, e vemos que, por exemplo, as exportações de bens em 2019 eram cerca de 5% e em 2024 passaram para 6,7%. As viagens, exportações de turismo e viagens passaram de pouco mais de 6% para 10%, portanto, em todos os segmentos tem havido um aumento. Por exemplo, no caso do investimento direto direcionado para imobiliário, é cerca de 5% que está relacionado com a procura dos Estados Unidos. Depois, num somatório destes agregados relativamente ao PIB, verificamos que no ano passado atingiram cerca de 6%. Portanto, considerando que em Portugal cerca de
2,9% do VAP português depende da procura final dos Estados Unidos, tal colocaria, e isto no que diz respeito só ao comércio de mercadorias, se houvesse um impacto, um aumento das tarifas para 20%, por exemplo, que é a tarifa retaliatória que estava neste momento para a União Europeia, isso implicaria um impacto direto, se não houvesse mais nenhuma evolução das outras variáveis, o que nunca é verdade, como sabemos, mas pronto, é uma estimativa, o impacto seria de meio ponto percentual na atividade. Claro que este efeito poderia ser amplificado caso houvesse reciprocidade e, portanto, avanço também de imposição de tarifas por parte da própria União Europeia e num cenário de abrandamento dos fluxos comerciais globais, atendendo à incerteza, à instabilidade financeira, a própria reação do euro iria ter impactos. Mas, de facto, é importante ter esta perspectiva que o aumento das tarifas para os 20% por si implicaria um decréscimo de meio ponto percentual na atividade. Depois trouxemos aqui também um exercício que o Banco de Portugal fez e que, além de impacto de tarifas, acresce também o efeito da incerteza, que é muito forte. E portanto, o Banco de Portugal fez esta estimativa já em março e a estimativa que fez foi um cenário de tarifas de 25 pontos percentuais em que havia também retaliação por parte da União Europeia. E nesse caso o efeito sobre o crescimento seria uma queda de 0,9 pontos percentuais em 2025, portanto no próprio ano, e depois de 0,4 em 2026, sendo que haveria uma recuperação a seguir. Uma outra questão também importante é ponderar, não na ótica de valor acrescentado, como analisámos há pouco, mas na ótica direta de percentagens de exportações direcionadas aos Estados Unidos. Vemos que há indústrias, há setores da indústria manufatureira que estão mais expostos do que outros. E, no caso, por exemplo, a indústria de manufatura têxtil, em que 12% das exportações se destinam aos Estados Unidos. Temos também outros minerais não metálicos, em que se destaca o cimento, em que também cerca de 12% se dirige aos Estados Unidos, a indústria de bebidas com quase 10%, a manufatura de computadores e equipamentos de comunicações e eletrónica também com uma exposição elevada e portanto são setores em que portanto mais de 10% em que portanto, nestas empresas, mais de 10% das suas exportações se dirige aos Estados Unidos. O que não significa que dentro de cada uma destes setores, ou noutros setores que não estão aqui representados, não haja empresas em que estão totalmente dependentes das exportações para a economia norte-americana. Mas pronto, não trazemos só notícias más, e neste caso esta é uma boa notícia, trata-se de um impulso para a atividade económica que surgiu precisamente em resposta a esta alteração de posicionamento dos Estados Unidos, mesmo em relação à defesa dos seus aliados habituais e que aparentemente se alterou e, portanto, em resposta a isso foi anunciado na Europa um programa chamado ReArm Europe, que vai ser votado no Conselho Europeu de final de junho, que este programa implica, em primeiro lugar, a ativação das cláusulas de salvaguarda durante 4 anos, de forma a que a despesa com defesa até 1,5% do PIB possa não contar para o limite do déficit de 3%, que é considerado para a abertura do procedimento por déficits excessivos,
e implica também a mobilização de 650 mil milhões de euros para investimento em defesa, que serão levantados através de um empréstimo direto da União Europeia de 150 mil milhões de euros e de mobilização pelos Estados-membros, que se espera que mobilizem o restante através do seu investimento público. Portanto, o empréstimo que a União Europeia irá fazer com este fim depois será distribuído pelos países através de candidaturas, será parecido com um instrumento que apoiou o emprego no período do Covid. Haverá também um apoio através do financiamento do Banco Europeu de Investimentos de 2 mil milhões de euros para financiar projetos, por exemplo, como os relacionados com drones, segurança cibernética, tecnologias quânticas, instalações militares, proteção civil, etc. Portanto, há aqui vários setores que vão ser impactados e onde surgirão certamente oportunidades. Portugal já acionou a cláusula de salvaguarda e isto com o acordo dos dois principais partidos, o que é importante no atual contexto eleitoral, e portanto há aqui uma oportunidade para um investimento neste setor que se espera impulsione o crescimento e que poderá impulsionar o crescimento não apenas na altura em que é feito o investimento, porque aí temos um salto discreto, mas que se espera que depois também seja um investimento dinamizador do crescimento futuro. Depois também destacar a alteração que houve na política na Alemanha, em que, portanto, com a alteração da composição do Parlamento, se alterou as regras que estavam em vigor anteriormente no sentido de contenção da despesa pública, chamada regra do travão de dívida, e portanto essa regra foi flexibilizada, permitindo, por exemplo, o acesso a um fundo de investimento para infraestruturas no montante de 500 mil milhões de euros, a que o governo alemão poderá recorrer durante os próximos 12 anos. Portanto, tudo isto trará um impulso importante à economia da União Europeia. Espera-se que o impulso seja mais concentrado a partir dos próximos anos do que propriamente em 2025 e no gráfico da esquerda nós temos as estimativas preliminares que admitimos que estes dois efeitos tenham na economia alemã e que, como podem verificar, portanto, em 2025 se estima um impulso de 0,2 pontos percentuais, que seria depois de 0,4 nos anos de 26 e 27. Portanto, são estimativas indicativas e que têm que depois ser contabilizadas com todos os outros fatores que estão na origem que dão origem a crescimento, mas são de facto são fatores importantes de impulso da economia europeia a médio prazo. Finalmente, no quadro global, trazia aqui também as últimas previsões económicas do Fundo Monetário Internacional, em que o fundo, portanto, divulgou as suas previsões no final do intervalo, naquele período crítico das tarifas recíprocas, em que, portanto, houve toda aquela perturbação no mercado financeiro. As revisões foram significativas, sobretudo para os Estados Unidos, para as economias desenvolvidas, mas também para algumas economias emergentes, que neste contexto acabam por ficar também bastante vulneráveis, e nomeadamente a China, com uma redução de crescimento face a outubro de meio ponto percentual, caindo o crescimento para 4%.
Portanto, mesmo assim, o fundo não avança com um cenário de recessão completa, digamos assim, ainda que refira na sua análise que as probabilidades associadas à recessão, sobretudo na economia americana, são bastante mais significativas agora do que eram antes. E, portanto, espera um crescimento da economia americana em 2025 de 1,8%, em 2026 de 1,7%. E relativamente à economia global, era o que eu tinha para dizer. Passava agora para a economia portuguesa, em que começo por apresentar o nosso cenário que foi definido em fevereiro e que está neste momento sob revisão. Portanto, antes de conhecido o PIB no primeiro trimestre, de facto havia um efeito de arrastamento, e há um efeito de arrastamento grande que vem de 2024, portanto de 1,4 pontos percentuais, e já incorporávamos alguma expectativa de protecionismo, digamos assim. O que não incorporámos neste nosso cenário foi, no fundo, não estávamos à espera daquela situação que se viveu no início de abril e que as tarifas retaliatórias fossem tão fortes e, portanto, não estávamos à espera que houvesse um dogmatismo tão grande com a questão das tarifas, nem uma agressividade tão grande entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, e além disso também não contávamos com um grau tão grande de incerteza. Tudo isto terá naturalmente que afetar os nossos cenários, a nossa revisão de cenários, que está neste momento em curso e que também vai afetar a economia portuguesa. De qualquer forma, no quadro da direita podem observar estão incluídas algumas revisões de previsões que foram feitas já depois desta perturbação e de conhecidos estes desenvolvimentos, em que se pode ver, por exemplo, o FMI reduziu a sua previsão em 0,2 pontos percentuais face à anterior, era 2,2, reduziu para 2. O Conselho de Finanças Públicas também reduziu para 2,2. A Universidade Católica tem 2% e, portanto, a Focus acaba por ser uma espécie de um consenso e ainda tem os 2,3%, bastante acima de 2%. Tudo isto antes de se conhecer os números do primeiro trimestre. Portanto, nós depois da queda registada no primeiro trimestre, vamos naturalmente ajustar este valor de 2025, os anos seguintes vamos fazer ajustamentos ligeiros, mas já falarei a seguir sobre este ajustamento. Em relação às outras variáveis não vamos fazer grandes alterações, posso avançar, porque o mercado de trabalho continua muito robusto. Ainda esta semana foi divulgado o desemprego trimestral relativamente ao primeiro trimestre, em que o emprego voltou a surpreender em alta, portanto continua em máximos. Os vários setores continuam a referir a escassez de mão de obra como impedimento ao investimento e a uma atividade mais forte e, portanto, não nos parece que haja aqui grandes alterações a fazer. E pode subir ligeiramente, mas nada de muito significativo. A taxa de inflação está a comportar-se ligeiramente melhor do que esperávamos e, portanto, provavelmente vamos rever em 0,1 a taxa de 2025, não alterando o restante. No caso do mercado imobiliário, tem-se revelado um crescimento mais forte e vamos rever também nesse sentido, como falarei mais daqui a pouco. E, portanto, há vários fatores que continuam a estar presentes
digamos assim, e que suportam a economia este ano, em 2025, esses fatores continuam presentes, nomeadamente os fundos europeus que estão em fase de execução, plano de recuperação e resiliência, portanto, dos 21 milhões de euros aprovados, 7,4 já foram pagos aos beneficiários finais, restam 13,8 mil milhões de euros até 2026, e eventualmente poderá ser alargado o prazo para 2027, o que representa 5% do PIB anual, e portanto é um valor muito significativo que falta executar. Depois temos também vários projetos de investimento estrangeiro aprovado. O investimento estrangeiro continua com uma dinâmica muito, muito positiva. Temos os menores custos de financiamento, porque o BCE continua a reduzir as suas taxas de juros. E, finalmente, o mercado de trabalho, como eu já referi há pouco, está bastante robusto e vai continuar a suportar o consumo das famílias e, além disso, os balanços financeiros das famílias que estão muito saudáveis. Por isso, continua a haver condições para que o consumo privado e o investimento, no fundo, a procura interna continue bastante forte nos próximos anos. Claro que a parte internacional poderá sofrer perturbação atendendo ao contexto externo. Depois, mencionando agora a atividade nos primeiros 3 meses do ano, o que eu posso dizer é que não havia indicações nos vários indicadores, digamos assim, nos dados disponíveis que tínhamos disponíveis relativamente ao trimestre, não sugeriam, não indicavam nenhuma fraqueza, portanto, e como podem ver no nosso semáforo, cujas cores, quanto mais verde e mais azul, mais positivo os indicadores são, e portanto maior impulso significaria que teria ao PIB, e neste caso 60% dos indicadores que tínhamos disponíveis no primeiro trimestre indicariam portanto, um efeito positivo, uma evolução ascendente e não descendente, como aconteceu. Portanto, esta realidade está depois detalhada no quadro da direita, em que podem observar os vários indicadores por área, em que, por exemplo, o comércio por grosso ou as vendas a retalho, excluindo combustíveis, os levantamentos e as compras com cartão deflacionados, portanto, no trimestre tem um comportamento muito positivo. O indicador de sentimento económico, que traduz a média dos indicadores, a média dos índices de confiança, quer do consumidor, quer dos vários setores, também estava em níveis muito confortáveis, portanto, quando está acima de 100 já é positivo, neste caso estava em 104, reduziu ligeiramente dos 106 do trimestre anterior, mas nada de muito significativo. Apenas os dados da oferta tinham um comportamento menos favorável devido à situação internacional. E, portanto, isto justificou que tivéssemos sido completamente surpreendidos, nós e todas as entidades que divulgam previsões trimestrais, que haja conhecimento público das suas previsões trimestrais. Por exemplo, o Banco de Portugal esperava um crescimento de 0,2%, o Nowcasting Lab, que é portanto, que é uma ferramenta, digamos assim, proporcionada por uma universidade de Zurique e que calcula valores para o PIB no próprio trimestre, utilizando múltiplos modelos de nowcasting e com atualização diária dos indicadores, portanto, todos os dias tem números atualizados. Esta ferramenta
indicava um crescimento de 0,6, nem sequer o modelo que apontava para crescimento mais fraco era melhor do que aquilo que aconteceu e, portanto, uma completa surpresa. O consenso da Bloomberg também apontava para um crescimento de 0,4. Portanto, o que é que nós achamos que aconteceu? Nós parece-nos, depois deste dado e atendendo ao que o INE deixa transparecer na sua análise, que não é muito detalhada desta vez, o que nos parece é que houve uma correção de um impulso muito forte que houve no quarto trimestre do ano passado e que também não era sugerido pelos dados parcelares. Portanto, também nos surpreendeu no ano passado e, portanto, houve uma correção. Essa correção, que já estávamos um pouco à espera, não foi mais forte do que aquilo que antecipávamos. E, portanto, no quarto trimestre do ano passado, por exemplo, o consumo privado, que é uma variável muito importante para o PIB, aumentou 2,8 no trimestre, muito mais do que o normal, e provavelmente, portanto, houve naturalmente uma correção que terá sido mais forte e também deverá ter havido uma aceleração das importações que no trimestre anterior caíram. E, portanto, isto tudo para dizer que não estamos preocupados, não reflete, no fundo, a dinâmica da economia, nem a estrutura da economia, e não reflete ainda também completamente a situação das tarifas que estamos a viver. No entanto, vai ter um peso matemático no ano e, portanto, provavelmente vamos fazer uma revisão que poderá ir para a volta dos 1,7% no crescimento anual. Depois queríamos, já estou um pouco em cima da hora, mas queríamos também aqui trazer a questão de Portugal tem muito menos desequilíbrios estruturais e, portanto, está preparado para cenários mais desafiantes. É sempre bom lembrar que o endividamento do setor privado não financeiro está em níveis muitíssimo baixos, mais baixos do que na zona euro, e, portanto, há aqui espaço para alavancagem, no fundo, se for necessário, e para suportar o crescimento futuro. A dívida externa líquida também está bastante reduzida, portanto, aos níveis de início de 2000, e a dívida pública está a caminho dos 90% do PIB, também com uma evolução muito, muito importante e significativa e que se reflete depois nos custos de financiamento de Portugal. Nós, neste momento, estamos com um spread face à Alemanha de cerca de 50 pontos, inferior, aliás, pagamos menos pelo nosso financiamento do que França e Espanha, que têm spreads superiores. Depois o consumo privado também tem espaço para crescer, devido não só ao emprego como aos rendimentos reais, que continuam a aumentar. No ano passado aumentaram acima de 3%. A poupança está em níveis muito elevados, portanto, à volta dos 12% do rendimento disponível, isso a suportar o consumo, no fundo. E a inflação, não temos nada de muito a acrescentar àquilo que eu já referi, portanto, há um caminho para os 2%, sendo que a inflação dos serviços está claramente a abrandar e, portanto, no fundo são as rubricas mais resistentes à queda. Finalmente, o mercado imobiliário mantém uma grande robustez e, portanto, no mercado imobiliário não há grande alteração no contexto, digamos, continuamos a ter uma procura bastante forte e uma oferta limitada, porque há pouca construção e porque há pouca oferta secundária. No gráfico da direita, de facto, evidenciamos que os fogos concluídos, portanto, desde 2009, portanto, em 2009, comparando 2009 com 2024, neste momento constrói-se cerca de metade das habitações do que se construiu em 2009. E esta é uma das métricas que se pode analisar. Depois, a nível dos preços, as indicações que temos para o primeiro trimestre são de variações de preços na ordem dos superiores a 2%
em fevereiro e março, e portanto tudo indica que 2025 vai continuar a ser um ano com forte crescimento nos preços do imobiliário residencial. E finalmente, uma passagem rápida pelos riscos e choques que a economia global tem enfrentado, portanto, os vários choques que temos tido em cima da mesa e que ultimamente têm implicado um abrandamento de crescimento e abrandamento de inflação. Claro que os desequilíbrios geram riscos de fragmentação e de instabilidade financeira aos quais é preciso estar atentos, mas nos últimos tempos surgiram 4 novos choques que são muito relevantes, nomeadamente o fator incerteza, muito importante, muito a condicionar o investimento e o consumo também, no fundo a induzir adiamento de projetos, o efeito direto das tarifas, pela positiva, o impulso gerado pela queda dos preços da energia e o impulso também da política orçamental. Tudo isto, as nossas previsões, o nosso ajustamento que vamos fazer agora às nossas previsões, vai aponta para um impacto mais forte no crescimento dos Estados Unidos e um aumento da inflação mais elevado, na medida em que é o país que impõe as tarifas e cujos preços das importações vão globalmente aumentar e, portanto, pelo menos a curto prazo, vai implicar um forte aumento de inflação. Em Portugal, portanto, terá um efeito ligeiro no crescimento este ano e um efeito também de ajuda à descida da inflação. E se calhar terminava por aqui, porque já estou um pouco em cima da minha hora. Paula, muito obrigada pela apresentação. Temos já aqui algumas perguntas no chat. A primeira é sobre os direitos aduaneiros. Perguntam aqui se há estimativa em valores para o impacto na economia nacional e, em particular, no setor automóvel. Obrigada. Na economia nacional, como eu referi na minha apresentação, numa ótica de valor acrescentado, cerca de 3% aproximadamente do nosso valor acrescentado está relacionado com as exportações de bens para os Estados Unidos. Portanto, dá uma indicação, portanto, as contas não se podem fazer de forma direta. Se eventualmente as tarifas retaliatórias aumentassem para os 20%, isso geraria um impacto direto de meio ponto percentual, aproximadamente. É claro que depois, como eu expliquei na minha apresentação, há que ter em conta com todos os outros fatores, com o impacto da incerteza, com a própria reação das empresas, que podem redirecionar o seu comércio para outros destinos e, portanto, digamos que são medidas indicativas de impactos. Relativamente ao setor automóvel, o impacto direto não parece ser muito grande, porque apenas 0,3% das nossas exportações de automóveis se dirige para os Estados Unidos. No entanto, o setor pode vir a sofrer, digamos assim, por via indireta, nomeadamente por redução da procura dirigida a outras economias europeias e com as quais as empresas do setor tenham relações e, portanto, pode vir a sofrer mais, ter impacto maior por via indireta. Por exemplo, o mercado do Reino Unido está mais exposto a parte do setor automóvel está mais exposta às exportações para os Estados Unidos. Boa, muito obrigada. Temos aqui mais uma. Portanto, quando se fala na isenção para produtos farmacêuticos, o termo produtos farmacêuticos refere-se à forma farmacêutica acabada em bulk ou também existe isenção para APIs e outras matérias-primas? Desculpe, não percebi a questão. Portanto, a pergunta é, quando se fala na isenção para produtos farmacêuticos, o termo produtos farmacêuticos refere-se à forma acabada em bulk ou também existe isenção para APIs e outras matérias-primas farmacêuticas?
Eu lamento, mas não vou conseguir responder a essa questão, porque isto é, no fundo, é a classificação que o INE dá às mercadorias, não é? À exportação de mercadorias. E eu penso que se refere a todo o tipo de produtos farmacêuticos, não, portanto, todas as subclasses, digamos assim, estarão lá incluídas, mas não sei detalhar muito mais do que isto, porque de facto não analisei o detalhe, mas para saber isso é preciso recorrer aos dados do INE, à classificação, e perceber o que é que lá está. Obrigada, Paula. Uma última pergunta então agora. Há alguma previsão de alteração na curva da taxa de poupança, atendendo ao cenário de redução de taxa de juros? A nossa expectativa é que a taxa de poupança, portanto, neste momento está em níveis muito elevados, está acima dos 12%, antes do Covid andava pelos 8, 9%. A nossa expectativa é que reduza um pouco, até porque os rendimentos à partida não terão uma evolução tão forte como tiveram em 2024, e portanto a taxa de poupança deverá reduzir. Depois a canalização da poupança terá de facto já terá mais a ver com a evolução das taxas de juros, e num contexto de redução de taxas de juros é natural que haja uma maior procura por diversificação e por produtos alternativos. Portanto, é esta a expectativa de evolução da poupança que temos e com que estamos a trabalhar no nosso cenário. Muito obrigada, Paulo. Ora, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Paula, também por esta apresentação. Queria agradecer a todos a vossa presença. Esta elevada participação que tivemos neste webinar de hoje é bem sinal de que o tema é muito atual e muito importante para as nossas empresas e para os nossos empresários. De facto, começámos por falar do tema das tarifas, que é um tema ao qual associamos uma conotação negativa. Como vimos, pode ter vários impactos negativos potencialmente nas empresas, mas também ouvimos várias notícias positivas sobre a dinâmica da economia portuguesa e portanto, penso que a mensagem é uma mensagem de que a economia portuguesa, de facto, tem vários indicadores que demonstram a solidez das empresas e, sobretudo, a capacidade para continuarem a investir e a crescer. E nós cá estaremos, BPI, para vos apoiar nessa dimensão da vossa atividade, com o apoio ao financiamento aos investimentos, com o apoio ao financiamento das vossas necessidades de tesouraria e também, caso se vierem a confirmar, de facto, enfim, a manutenção de tarifas que obriguem as empresas a procurar mercados complementares e alternativos ao mercado dos Estados Unidos, pois também cá estaremos e cá estamos para vos apoiar nessa matéria. Lembrando aqui que, quer diretamente o BPI, quer através do Grupo CaixaBank, no qual nos inserimos, temos uma presença em mais de 20 mercados em todo o mundo, com sucursais, com bancos sucursais e com escritórios de representação, e, portanto, temos todo o interesse, disponibilidade e capacidade para vos apoiar nessa matéria. Continuaremos também a procurar partilhar o conhecimento, os insights e a informação que temos e, portanto, manteremos com regularidade este tipo de webinars porque, de facto, a quantidade de participações que tivemos e de perguntas, algumas infelizmente ficaram por responder porque queremos cumprir a hora limite das 10 horas, mas isto, de facto, demonstra o interesse que o tema tem. Muito obrigado a todos uma vez mais e um bom resto de dia.